Olá, seja muito bem-vindo a este programa Relacione-se com Propósito. Ainda dando seguimento ao que eu comecei na segunda-feira, hoje eu vou tirar aqui a palavra juntamente com você, para que nós venhamos a receber a direção para o relacionamento. Relacionamento esse que é feito entre homem e mulher, pais e filhos, relacionamento entre as amizades. Lembrando que quando se fala de relacionamento é num todo, né? Às vezes a gente se prende a relacionamento amoroso, mas não é somente isso, tá bom? É um relacionamento com as pessoas e até mesmo com o Criador, né? Com Jesus, com Deus, o nome que você achar melhor dar a Ele, tá bom? Então, vou tirar aqui a palavra juntamente com você para a gente ter esse direcionamento. Olha aí o método, para a gente não ficar engessado, né? Então, vamos lá. Ó, tirei Marcos 15, de versículo 33. Eu vou ler somente 4 versículos. Chegada a hora, sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Eu vou terminar de ler para ter uma compreensão maior. No 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, os quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Então, vamos lá. Aqui, o que acontece nesse cenário? Olha aqui a cena. Estava lá Jesus sendo sacrificado. E Jesus, o primeiro relacionamento a qual eu vi aqui foi o relacionamento de Jesus com o Pai, Deus, o Criador, né? A qual ele estava clamando, ele estava chamando pelo Pai. E falando o quê? Por que você me desamparou? Estava questionando por que ele foi desamparado naquele momento. Sempre que eu leio esta palavra, a minha percepção daquele momento é o quê? É como se Jesus estivesse sendo sacrificado, ele estava passando por uma grande dor, e o Pai, para não ver aquele sofrimento, mas sabendo que ele precisava cumprir com o seu propósito, vamos dizer que virou o rosto, né? Ele virou o rosto para não ver o sofrimento do filho. Só que era necessário que ele passasse por aquilo, porque já havia sido escrita a história de Jesus, né? É aquela questão que eu falei no vídeo anterior. Às vezes a gente olha para uma situação e fala, mas não é justo que isso tenha acontecido com fulano. Só que a história de Jesus foi toda escrita, ele já sabia. Ele que se deu como oferta, né? Ele entendeu o chamado dele e ali ele só estava cumprindo, só que ele estava com dor. E claro que na hora que a gente está com dor, a gente pede socorro, né? Então ali Jesus fez isso. Ele se sentiu desamparado pelo tamanho da dor que ele estava passando. Só que não quer dizer que ele estava desamparado. O Pai estava ali do lado, a qual nós podemos observar que Maria, a mãe dele, também estava ali. A mãe dele pôde impedir? Porque às vezes você fala assim, nossa, mas Deus podia ter impedido, mas era o propósito dele. Mesma coisa Maria. Maria estava lá, Maria era a mãe dele, de corpo físico, né? E ela não pôde impedir que Jesus cumprisse o seu propósito.
Então, olha aqui a questão dos relacionamentos, a qual às vezes a gente espera que o outro venha nos tirar daquele nosso momento de dor, sendo que nós precisamos enxergar o nosso propósito, né? Ali Jesus já sabia o que estava fazendo. Ali Jesus já sabia o que ia padecer. Se você ler alguns versículos antes, né, algumas passagens, você vai ver que Jesus ele tinha chorado pedindo para que Deus afastasse esse cálice dele, que ele não precisasse tomar, né, porque ele já tinha sentido a dor, né? Como eu posso dizer, aquela percepção, aquela intuição de tamanha dor que ele iria passar, né? E ele não queria, né, naquele momento. Só que veio os anjos para confortar a Jesus. E para mim veio até como uma confirmação de um estudo que eu estou fazendo, né? Porque fala sobre os anjos. Os anjos, eles vêm nos ajudar a cumprir com o nosso propósito, né? Os anjos são os nossos conservos. Então, tem pessoas que já até me perguntou sobre a questão dos anjos, né? Então, os anjos, eles são os nossos conservos. Eles vêm para nos servir daquilo que Deus nos mandou que nos servissem. Então, quando Jesus estava lá no Getsêmani sofrendo, ele estava chorando, né? Estava chorando lágrimas de sangue, se eu não me engano. Deus, né, o Criador, ele enviou o quê? Os anjos para confortar, para consolar Jesus naquele momento. E aí, você olhando todo esse cenário a qual eu li aqui, você pode pensar o quê? Nossa, mas foi tão injusto com ele, né? Olha o que fizeram, ainda foi lá, zombaram. Mas por que zombaram? Porque não entenderam o que Jesus estava falando. Jesus estava clamando ao Senhor, estava clamando ao Pai. Ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Ele estava clamando ali, ó, Deus meu, Deus meu. Ele não estava chamando Elias. Ele não estava chamando um homem, uma pessoa que já havia morrido, né? E aqui as pessoas estavam nessa percepção do quê? Olha, está chamando Elias. Elias já tinha morrido há muito tempo. O morto, ele não volta para te salvar, querido. Cabe o homem viver uma única vida. Após isso vem o juízo, está escrito, né? Então eu vou pelo que está escrito, tá bom? Então, mas ele estava chamando Deus, ele estava chamando o Criador, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem um poder sobrenatural. E aí ele estava o quê? Falando, por que você me abandonou? Mas ele não estava abandonado, ele estava ali bem acompanhado, né? Só que Deus não podia impedir com que ele cumprisse com seu propósito. Tanto que, após o terceiro dia, ele ressuscitou, como estava escrito. E hoje ele está à destra de Deus Pai, né? Como estava escrito. Então, assim, o sofrimento foi somente naquele momento, somente naquela fase, né? Mas eu quero trazer para você o quê? Dentro do relacionamento, o que a gente pode observar aqui na palavra de Deus... Peraí. Deu um negócio aqui na garganta. Agora parece que minha voz está engrossando, né? Mas vamos lá. Aqui vai ter pessoas que estão ao seu lado, mas elas não poderão te ajudar naquilo que você precisa passar. Elas não poderão te ajudar para que você cumpra o seu propósito. Tem muitas pessoas que ela coloca expectativa no pai, na mãe, no patrão, no amigo, no líder religioso. Ela coloca expectativa em várias pessoas para que o propósito dela se cumpra. Só que o que você precisa fazer é colocar a sua fé, que é a sua expectativa, somente em Deus, naquilo que Ele tem para você. E olha a importância de você compreender o seu propósito de vida. Aqui é um relacionamento com propósito, mas no dia de segunda-feira eu falo sobre propósito de vida, viver com propósito, né? Olha a importância de você viver com propósito. É porque você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe ao que você foi chamado. Então, Eva, eu sei que eu fui chamada a cuidar de pessoas que estão o quê? Estão distante da casa de Deus, mas que são cristãos. Que sim, querem ter essa conexão com Deus, mas estão feridas, estão machucadas pela religião. Então, o meu chamado é é falar com essas pessoas, que às vezes até estão dentro da igreja, mas estão afastados de Deus.
Como assim, Eva? Como que estão dentro da igreja afastados de Deus? Não escuta. Entra na igreja, do mesmo jeito que entra, sai. E não tem como você ter uma conexão com o Criador e não ter mudança de vida. Você tem mudança de vida, sim. No seu dia a dia, você tem como mudar. Olha, já faz o quê? Faz uma semana que eu comecei o tempo de mesa, qual eu trouxe para vocês aí na live, né? Esses tempos. Então, faz uma semana que eu entrei nesse tempo de mesa, que é uma mentoria que Deus me deu. Eu tô fazendo, né? Tô praticando com uma colega minha que é empreendedora, porque esse é o direcionamento que Deus tem para minha vida, né? Para o meu negócio. E aí, todo dia eu tenho uma ação diferente. Hoje mesmo eu já fiz o meu. Então, eu estou trazendo aqui a palavra para vocês, porque vocês precisam desse conhecimento. Mas, para mim, o passo Deus já me deu antes, né? O que eu precisava praticar. Então, cada dia, né? É um manar diário ali. Eu digo que cada dia Deus me dá um passo a ser dado. E não tem como Ele te dar o segundo passo se tu não dá o primeiro. Então, tem pessoas que estão o quê? Com seu propósito de vida estacionado, estão estagnadas, porque não se conecta com o Criador, se conecta com a religião. E aí fica travada. Ah, mas eu acho que isso não é de Deus, não. Ah, mas e se isso aqui, se acontecer algo de ruim? Porque você pensa o quê? Dentro da caixinha. E Deus quer te tirar da caixinha. Por isso que eu estou aqui trazendo esse método para você compreender a palavra de Deus, né? Porque pela caixinha da religião, você vai o quê? Você vai ler o livro inteiro para você ter conhecimento, para você saber o que Deus está querendo falar para você, né? Você vai o quê? Às vezes você não lê o capítulo inteiro, mas você, como posso dizer? Você vai atrás de várias confirmações. Eu não preciso de várias confirmações. Eu li aqui, eu entendi. É isso e acabou. É isso e acabou. Deus, ele não vai mudar a sua palavra. Se você entendeu isso, é isso e acabou, né? Não tem meio termo com Deus. Então, eu tenho essa percepção através dos mandamentos. Se você ler lá, acho que está em Levítico, ou Êxodo, ou Números. Está em um desses 3 livros. Eu não lembro exatamente em qual deles está, mas que fala sobre as tábuas, né? Na verdade, está em Êxodo, agora que eu lembrei. Moisés sobe para que Deus escreva as tábuas dos mandamentos. Quando Moisés desce, o povo estava em pecado. E para eles não pagar o preço do pecado, Moisés quebra as tábuas. Mas, claro, eles tiveram as suas consequências dos erros, que eles já tinham sido avisados de algumas coisas, né? Só que aí Deus manda de novo Moisés subir. E de novo Deus escreve as mesmas coisas. Porque não adianta querer passar a mão na cabeça do outro, querido. Deus não é conivente com o erro, né? Porque ele não quer ver seus filhos prejudicados. Não é porque é aquele Deus que condena. É porque ele não quer te ver prejudicado. Mas ele te alerta. Cabe a você se vai atender esse alerta ou não. Então, assim, ele não vai mudar. E aí, como exemplo, né, da vida real, dentro do meu relacionamento, antes de eu começar esse tempo de mesa, meu filho, eu até falei num vídeo desses, né? Meu filho pediu uma direção, e aí, quando ele me trouxe a palavra, era algo que eu também estava precisando de direção, e eu revelei para ele o que eu compreendi da palavra. Quando foi no dia seguinte, eu comuniquei para o meu esposo isso. Eu falei, olha, o Rian fez assim, expliquei. Aí eu falei, tira aqui uma palavra. Ele tirou. Aí, quando ele tirou, eu não tinha compreendido totalmente. Meu esposo compreendeu, e aí a gente conectou as 2 compreensões, né? Só que aí ele tinha dito, antes de eu entender, ele falou assim, deixa eu tirar outra, para ver se mudava, né? E a outra foi só um complemento. Então, tipo assim, você pode tirar até 3, 4 palavras. Vai só complementar a estrada, né? O passo que você tem que dar. Só que não adianta você saber muita coisa e não fazer o simples, o básico, né? Eu falo assim que eu era uma glutona espiritual. O que é glutão? O que é uma pessoa glutão? É aquela pessoa que come demais, né? Ela come mesmo sem estar com fome. Ela tem compulsão por aquilo. Ela vai só se enchendo.
E nós fazemos isso espiritualmente também. É o quê? Você só se enche de palavra. Aí você vai lá assistir uma live, você vai lá ver um post no Instagram com a palavra, aí você tira a palavra, aí você vai pro culto, escuta mais palavra e você só vai enchendo, enchendo, enchendo. Só que você não põe em prática. De que adianta? A obesidade, ela mata. Você sabia que a obesidade, ela mata? Quantas pessoas morreu de Covid por conta de obesidade? Porque isso acaba o quê? Impedindo o seu organismo de funcionar direito. A mesma coisa é espiritualmente. A obesidade espiritual te mata espiritualmente. Porque aí é onde entra aqueles comentários. Caramba, você só se dedica à igreja, mas você não tem tempo com a sua família, você não tem tempo para o trabalho, você não tem tempo para isso. Por quê? Você está se enchendo muito de uma coisa só. E não estou falando somente, não leve somente para a questão de igreja, mas leve também para a glutonaria no seu trabalho. É excesso. Glutonaria é excesso. Quando eu trago essa figura da glutonaria, é no sentido de excessos. Você está se enchendo demais de uma situação. Então, é uma pessoa que se dedica muito à família, mas esquece da parte espiritual, ou esquece da parte financeira, esquece de cuidar de si mesmo. Deus, ele não quer esse desequilíbrio. Pelo contrário, ele mostra como que a gente vai equilibrar a nossa vida, os nossos relacionamentos. E aqui, com base no que eu li, aqui para você hoje, o equilíbrio aqui no relacionamento a qual o Senhor deu é o quê? É eu não ficar cobrando do outro uma postura que ele não pode. Ele não pode. Qual era a postura que Jesus estava cobrando de Deus? Por que você me abandonou? É tipo assim, me tira daqui. Mas Deus não podia tirar ele dali. Nem Maria podia também. Nem Salomé, se eu não me engano, Salomé estava lá também. Tinha várias pessoas que amavam Jesus, que andavam com Jesus, que sofreu ali, olhando o sofrimento dele, mas que não puderam fazer nada. Então, tem pessoas, que falam assim, nossa, mas que ingratidão, nem me ajuda, tá vendo que eu tô sofrendo, mas não me ajuda. Só que tem coisas que você precisa passar e as pessoas que estão à sua volta não podem. Tanto que recentemente teve uma pessoa que falou assim, olha, pastora, quando você vê uma ovelha acontecendo isso com ela, vai lá. Eu falei, olha, eu só vou se Deus me mandar. Porque tem coisas que a pessoa precisa passar. Não é que eu não veja a dor dela, eu não posso sentir, Eu não posso sentir, eu não posso tomar o lugar dela naquele lugar. Olha aqui, a mãe de Jesus não tomou o lugar dele, não. Então, eu não posso me colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. Mas também não quer dizer que eu não esteja vendo. Só que nem sempre eu posso ajudar. Eu só posso ajudar quando Deus me mandar ajudar. Porque senão eu estou interferindo no propósito daquela pessoa ou até mesmo no seu próprio livre-arbítrio. Eu não posso influenciar o livre-arbítrio do outro. Deus, ele deu esse livre-arbítrio para nós. Então, eu não posso interferir. Então, assim, aqui é só para você viver mais em paz dentro dos seus relacionamentos. Não ficar cobrando o outro, que o outro te ajude, te tire da dor, se o outro não puder ajudar, eu compreendo. Eu olho assim para aquela pessoa e falo, obrigada por você existir na minha vida. Você está somente cumprindo o seu propósito, cumprindo somente o seu papel. Se for para você me ajudar, Deus vai te movimentar para me ajudar. Porque Deus move, querido. Deus move a gente, Quantas vezes eu estava num lugar, olha só, vou falar uma experiência recente. E por isso que eu falo para vocês, para de ficar pensando dentro da caixinha. Porque, assim, eu criei um certo roteiro de como que tem que ser a vida cristã, na minha cabeça, com base nos meus ensinamentos. Claro que os ensinamentos, eles vêm para nos trazer crescimento também. Não posso excluir essa parte, não. Ela faz parte de mim. Então, eu aprendi dentro da igreja que eu tenho que ter um lugar fixo para congregar, que eu tenho que ter um líder para me orientar. Então, eu aprendi muitas coisas. E aprendi também que eu tenho que dizimar naquele lugar, E o que acontece?
o Senhor, nesse momento, pediu para que eu saísse de onde eu congregava, que ele vai me levar para outro lugar. Ainda não me colocou em outro lugar. Mas eu vou congregando de igreja em igreja. E aí, no final de semana que passou, eu ia em uma determinada igreja. Eu falei, eu vou lá porque eu vou tomar a Santa Ceia. Eu sei que lá tá tendo a Santa Ceia, então eu vou lá e tal. Eu falei, eu já tenho que aproveitar e dar meu dízimo, porque eu tô juntando demais e eu tenho que dar, né, na casa do Senhor o meu dízimo, para que a obra dele seja sustentada. E eu também acabe também não utilizando nos meus, em coisas pessoais, né? Então, eu estava com esse direcionamento dentro de mim durante a semana. Quando chegou no domingo, eu estava me arrumando para fazer o tempo de mesa com a minha colega, né? Porque a gente faz todos os dias, não importa se é final de semana ou não. A gente acorda cedo e vai fazer esse tempo de mesa, né? Que é tirando a palavra, a gente ora. E aí, quando eu estava me arrumando antes da ligação, aí veio assim, hoje você não vai naquela igreja, você vai na outra. E me deu qual que era a igreja. Aí eu falei, mas Senhor, eu nem sei se lá vai ter Santa Ceia e eu preciso tomar minha Santa Ceia, né? Eu preciso tal. E eu me prender naquilo ali. Só que eu sou muito obediente, para a glória de Deus, né? Sou muito obediente. Então, fui lá, tirei a palavra com a minha amiga. Na palavra falava que já estava tudo preparado. Olha só, Deus falando, já estava tudo preparado, que a mesa já estava cheia e tal. E quem não valorizasse ia ficar de fora, mas que o Senhor estava chamando para estar ali na mesa. Então, eu peguei e falei para ela, olha, pelo que eu estou entendendo aqui, o Senhor está chamando a ceia. Então, já é o que eu estava pretendendo fazer. Só que Deus mandou ir para uma igreja diferente. Eu não sei se lá está tendo ceia. Eu acho que não. Eu acho que já passou. Porque tem igrejas que é no primeiro domingo do mês, tem igrejas que é no segundo domingo do mês, né? E tem igrejas que é no sábado também. Então, tem igrejas e igrejas, né? E aí eu peguei e falei, mas eu não sei se tem, não sei se eu vou. E já tinha passado da hora. Eu falei, mas quer saber? Deus mandou eu ir lá, eu vou lá. Então, eu fui. Eu fui, tudo. Meu, quando eu cheguei lá, o que tinha? Eu até chorei. Eu falei, meu, a palavra que deu no altar foi a mesma que eu tirei em casa junto com a minha colega. Para você ver que Deus não muda, né? Se ele te deu aquele direcionamento, é aquele mesmo. Então, somente me comprovou. Aí a Santa Ceia estava lá. Do jeito que Deus falou na palavra, teve a ceia. Então, eu tomei a ceia, chorei de alegria porque estava lá, né? E o meu dízimo veio para cumprir um propósito maior, porque a igreja está colocando um elevador e o valor do meu dízimo era o valor da oferta que eles estavam pedindo. Então, olha só como Deus ele cumpre com o seu propósito, né? A gente só tem que estar o quê? Estar conectados a Ele. Ele te dá todo o caminho. Ele te dá toda a direção do que você tem que passar e do que você tem que sair também. Sai da caixinha, né? Sai daquele... um cabresto aqui, olha... O cavalo não tem um cabresto, você só pode olhar para frente, você não enxerga as possibilidades que estão à sua volta. Então, eu falei da igreja, só que isso você leva o quê? Para o seu relacionamento, você leva isso para o relacionamento conjugal, né? Então, quando eu falo da igreja, eu estou falando de um relacionamento com as pessoas dentro da igreja, um relacionamento com Deus. Então, aqui, o direcionamento de hoje é para relacionamento. Então, assim, ó, para de pôr sua expectativa que o teu pastor vai saber qual é o teu propósito de vida. Para de pôr essa expectativa que o teu pastor não sabe, não. Então, eu, né, como profeta do Senhor, como pastora, como escolhida do Senhor, mentora, eu somente falo a palavra para a pessoa. E Deus vai dando no coração dela o que ela tem que fazer. É no coração dela. Então, eu só faço a minha parte. Mas eu não chego e falo, olha, o teu chamado é esse, o teu propósito é esse. A não ser que Deus me fale, porque Ele fala para mim também. Aí eu falo e a pessoa que busca, né? A pessoa que busca, porque quando Deus fala para mim é porque aquela pessoa ainda não gerou aquela conexão de confiança. Ela não confia no que ela está ouvindo, não é nem que Deus não confie nela, é que ela não confia no que ela está ouvindo. Então, o que eu falo somente comprova aquilo que ela já vinha sentindo, né? Então, Deus já me deu muito isso. Então, assim... Não coloca a sua expectativa nas pessoas, tá? Coloca a sua expectativa somente em Deus, cria essa conexão com Ele, começa a praticar
Tá vendo esses exemplos que eu estou trazendo aqui para você, da forma com que eu abro a Bíblia, da forma com que eu entendo, eu conecto o texto, eu entendo qual que é o cenário primeiro, o que está acontecendo, quem que está falando aqui. São várias pessoas que estão falando, tem pessoas que estão somente observando. Então, eu olho tudo isso. E aí, Deus me dá a revelação para a minha vida do que precisa ser feito, tá bom? Então, a mesma coisa, começa a praticar você na sua casa. Começa você mesmo tirar essa palavra. E se caso você deseje um acompanhamento, você entenda, olha, Eva, eu preciso que alguém me acompanhe, que me ajude nesse tempo, para que a minha compreensão seja aberta com mais facilidade. Então, você me chama no Instagram, tá bom? Eu sempre deixo também as minhas redes sociais abaixo, né, na descrição do vídeo. Então, me chame nas minhas redes sociais para que eu possa te auxiliar, se caso você também tem interesse nesse programa chamado Tempo de Mesa. Para esse mês eu só tenho 2 vagas abertas, porque é um tempo de dedicação, é um tempo a qual eu vou estar com você ali, ó, 1 hora todos os dias. Então, é 1 hora por dia, durante 30 dias, que a gente faz esse é um momento de crescimento, de avanço. Então, assim, olha, eu quero saber o meu propósito de vida. A gente vai tirando naquilo que você trouxe de intenção, que você quer resolver. E Deus trabalha em todas as áreas. Porque a palavra de Deus, ela diz assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, quer dizer, quando você investe no reino de Deus, no sentido de você crescer espiritualmente, você se conectar com esse Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. E quando ele fala de justiça, você começa a endireitar o seu caminho. Então, hoje mesmo, quando eu tirei com a minha colega, né, com a minha mentorada, porque ela não está como colega, não, ela está como mentorada. Então, quando eu tirei com ela, ela falou, olha, você falando assim, eu já vi alguns ambientes que eu vou ter que sair. Eu já vi alguns contatos que eu vou ter que parar de conversar, porque está influenciando a minha vida. Então, ela trouxe a percepção, né, em cima daquilo que eu trouxe de visão, de uma explicação que eu trouxe. Então, a mesma coisa que você. Só nessa pregação que eu trouxe, você já percebeu, olha, quem que eu estava cobrando? Vou parar de cobrar. Eu estava cobrando do meu marido. Eu estava cobrando dos meus filhos. Então, você já vai parar de cobrar daquelas pessoas para que elas te ajudem, né? Porque você compreendeu que você tem um propósito e Deus vai te conectar a quem você precisa ser conectado. E tem pessoas que não vai poder te ajudar, né? Então, aqueles que Deus te conectar vai te ajudar sim. Você olha aqui. Eu vou só para concluir, que eu não ia falar desse ponto, mas veio aqui para poder falar sobre ele. Você vê aqui que teve e um deles, no versículo 36, falou assim, e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta do caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Aí parece assim, o que essa pessoa está fazendo ali? Por que ela foi dar um caniço? Ele é tipo um cabo, né? Com uma ponta pontiaguda ali, que ele prendeu a esponja ali para que chegasse até Jesus, para aquela esponja não cair, né? Para que ele bebesse daquilo ali. Aí você olha assim para essa cena e fala, mas que bexiga que esse homem tá fazendo aí? Ele estava cumprindo com o propósito dele. Ele estava cumprindo com o propósito dele. Você acha que não? Mas ele estava. Porque na própria história, né, lá que Elias falou, vários profetas falaram antigamente, iria acontecer isso com Jesus. Então, até mesmo esse que estava pondo vinagre na boca de Jesus e desdenhando, falando, vamos ver se Elias vem tirar ele daí. Estava debochando. Aquela pessoa estava somente cumprindo com o propósito dela naquele momento. E aí tem pessoas que olhando assim falam, mas é um endemoniado mesmo, né? Aquele ali estava endemoniado, foi fazer um negócio desse? Não, ele não estava endemoniado. Ele só estava cumprindo com o propósito dele. Ele estava ali para aquilo. Então, assim, saia do julgamento também, né? Outro sinal aqui para você, saia do julgamento. Não fique julgando o que as pessoas estão fazendo, né? Olhe somente para Deus, se conecte com Ele, para aquilo que você precisa fazer, sem julgar as pessoas, tá bom? Então, é este o direcionamento, né?
que Deus te traga clareza, o entendimento para como você deve se posicionar a partir de hoje dentro dos seus relacionamentos. Tá bom? Gratidão. Compartilhe essa palavra com quem você ama, com quem estava te cobrando, quem estava te cobrando atenção, te cobrando que você resolvesse a vida dela, né? Ou até mesmo com pessoas que você viu esse tipo de comportamento. Aqui o Senhor está corrigindo o nosso comportamento diante dos relacionamentos, né? Então compartilhe essa palavra aí, tá bom? Que vai ajudar muitas pessoas através desse compartilhamento. Você não está aqui em vão, tá bom? Então, se inscreva também, você que não é inscrito aqui no canal. E até o próximo vídeo. Toda segunda-feira e toda quarta tem vídeo novo aqui no canal. Deus te abençoe.